Olá, nós somos a equipe UFSC e a gente vai apresentar aqui a interseção semaforizada com conflito modal na cidade de Joinville, a proposta de melhoria submetida ao concurso. Então, em decorrência da expansão das cidades nas últimas décadas, muitas ferrovias foram integradas a áreas urbanizadas. E em decorrência disso, foram gerados muitos conflitos modais. O conflito modal tem um esquemático ali, é quando dois modos de transporte concorrem pelo mesmo espaço. Normalmente são eventos de risco à segurança viária. No caso, ferrovias e rodovias. Então, em 1996, teve o decreto do governo federal que prevê que sejam gradativamente eliminados esses conflitos modais. E, posteriormente, o programa Prosefer avaliou todos os conflitos modais, todas as passagens em nível existentes no Brasil e ranqueou prioridades de investimentos. Aqui a evolução de acidentes na concessão da Malha Sul, no qual nossa microsimulação está inserida, e o trecho daqui do decreto. Joinville está no quinto lugar, né? E aqui para as nossas passagens em níveis está previsto, se for recomendá-lo pelo Prosefer, que seja construído o contorno ferroviário. Muito embora na área atual da linha férrea ela vai ser requalificada de acordo com estudos prévios da prefeitura. Então, nesse contexto está a nossa microsimulação, situada aqui na zona sul da cidade, indo até o Porto de São Francisco e depois para as cidades de Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, no nordeste de Santa Catarina. Fica no bairro Itaú, na frente do terminal urbano de ônibus, cortando duas ruas, a Monsenhor Gersino e a Rua Fátima. É uma importante via arterial da região sul, com uma intensa atividade comercial, uma importante ligação com o centro da cidade também. Então, para realizar a contagem de tráfego, os dados de entrada necessários para a microsimulação, a equipe obteve 2 voos de 15 minutos na hora pico da manhã, numa quarta-feira típica, e utilizando o algoritmo da Good Vision, que garante 95% de precisão para a contagem multimodal, quando observados aí todos os requisitos. No caso, para voos acima de 100 metros, a resolução tem que ser em 4K. E a equipe obteve esses dados de acordo com o aplicativo deles, né? A contagem é gerada automaticamente, gerando os diagramas ponderados de fluxo, e não só ponderados de fluxo, como também categorizados. Aqui o ônibus, carros e motocicletas. Aí na parte da modelagem 3D, a equipe conseguiu construir modelos 3D personalizados, né, no SketchUp, para preservar o panorama arquitetônico e do trecho e dar mais naturalidade aí para a simulação. A equipe também conseguiu fazer download de modelos 3D e conseguiu também personalizar eles. No caso aqui a gente conseguiu pintar o ônibus do amarelo aqui, a cor que é o transporte público usa na cidade, e também personalizar aqui a plaqueta de identificação. A sinalização vertical ela foi modelada pelo SketchUp também, e inclusive ela segue todas as normas e medidas previstas nos manuais brasileiros de sinalização de trânsito do CONTRAN. Aqui a gente tem uma placa de passagem de nível sem barreira e também uma de cruzamento com a linha férrea e de piso irregular. E por último, aliás, penúltimo, a equipe conseguiu importar a base topográfica do Google Maps com o software RenderDoc, depois passando para o Blender, tratando a imagem, importando no SketchUp e depois importando no VSim. Também conferindo naturalidade aí ao trecho. E por último, agora sim, a equipe estabeleceu conexão com a interface COM. O COM é uma maneira de você conectar
diferentes aplicações no Windows e o nosso código em Python. Ele abre o vSim, carrega a rede e depois que a conexão está estabelecida, a gente pode rodar esse comando aqui. Aqui está como comentário, mas aí a gente consegue rodar no Python. Esse objeto 3D ele tem 6 estados. Para baixar ele é o estado 0, que é esse comando que está aqui, e para levantar o estado 6. Isso porque na situação real, quando o trem passa no local, uma pessoa dentro do terminal ativa os alertas. Essa situação foi simulada dessa maneira pela equipe. Do cenário base, a nossa proposta de alteração viária foi a implementação desses dois viadutos nas interseções com a linha férrea e, consequentemente, a exclusão do cruzamento semaforizado conforme mostra na imagem. Nesse cenário, os atrasos de fila e os atrasos por veículo e o comprimento de fila foram zerados. No atraso por veículo ficou uma pequena parcela a partir do cenário proposto, devido à alteração da rota dos veículos que vêm da rua João Costa Júnior em direção à rua Monsenhor Gersino, conforme vai dar para ver na próxima imagem. Porém, atraso de fila foi praticamente zerado, ficou apenas um pequeno residual na parte da Monsenhor Gersino, mas o comprimento de fila não tem mais fila, porque com a implementação do viaduto foi possível retirar o semáforo e o trem não vai mais causar nenhuma interferência no atraso veicular no cruzamento. Esse é o laço de quadra de quem vem da rua João Costa Júnior em direção à Monsenhor Gersino no sentido centro, que fica do lado esquerdo da imagem. Então, como os veículos anteriormente faziam a conversão direto da rua João Costa para Monsenhor Gersino, agora com a proposta eles acabam tendo que dar a volta na quadra e as interferências nos cruzamentos acabam gerando esse pequeno atraso. Em compensação, a velocidade média aritmética e a velocidade média harmônica elas têm um ganho muito substancial, em média de 10 km por hora na velocidade média aritmética e de 20 a 30 km por hora nas velocidades média harmônica. O tempo de viagem também sofreu alterações. No cenário proposto até houve um pequeno aumento do tempo de viagem, justamente devido ao laço de quadra, que foi citado anteriormente, por causa... e em compensação nos outros não tem nenhum... o tempo de viagem foi bem reduzido, teve uma redução extremamente significativa no tempo de viagem. Então a nossa conclusão é que o viaduto acaba com o atraso da rede, a passagem do trem não vai mais causar nenhuma interferência nos atrasos da rede e vai ter um aumento da confiabilidade dos horários dos transporte público, porque o veículo vai conseguir, os ônibus vão conseguir sair do terminal no horário programado, independentemente de ter o cruzamento, o semáforo está aberto ou está fechado do cruzamento dos veículos, quanto do trem. O trem gera muito atraso na região. Com a implementação dos viadutos, o trem já não vai mais causar esses atrasos. Esse foi o nosso trabalho. A gente agradece a atenção de todos e até a próxima.